Olá, pessoal. Boa noite. Já estamos aqui 18 horas, pontualíssimos, começando a nossa live de hoje, numa lua nova, no signo de Virgem, e fazendo um trígono para Plutão. Então, estamos assim num ótimo momento, né, num ótimo ambiente para a gente mergulhar, aprofundar, né, concentrar no tema que a gente quer desenvolver. Então, deixem tudo de lado, por favor, todos os afazeres, as séries do Netflix, a preparação do jantar, para justamente a gente fazer esse Lua Trígono Plutão, que é essa imersão, né? Esse mergulho no assunto. E como se trata de uma lua em Virgem, a gente vai tentar detalhar um pouco esse assunto, esse tema. Não vamos fazer ele assim tão panorâmico, vamos tentar entrar nos detalhes aqui e ali para vocês perceberem, né, como é que a gente utiliza essa técnica da astrocartografia. Eu sempre me interesso quando eu falo sobre um assunto astrológico, eu dou uma aula, eu dou uma palestra, e eu sempre penso assim, na aplicação daquilo, né? Para que aquilo serve? Onde é que eu vou usar aquilo na minha vida real? Então, a gente vai dar essa abordagem assim, pragmática de uso dessa técnica da astrocartografia, ok? A gente vai deixar essa nossa conversa aqui gravada, né, no YouTube, de modo que quem não teve oportunidade hoje de estar presente aqui na nossa live, ou quem quiser reassistir o tema, ou indicar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, essa nossa conversa vai estar disponível aqui no YouTube, ok? Então, vamos aqui, começando a nossa conversa. Eu não sei dos presentes quantas pessoas fizeram estudos sobre esse tema, ou quantas pessoas presentes têm um pouco de já um nível de conhecimento astrológico, um domínio das técnicas astrológicas suficientes para a gente poder aprofundar um pouco esse tema, essa conversa. Mas vamos lá, eu vou começar descrevendo primeiro do que se trata, o que é astrocartografia. Antes de entrar propriamente no tema, eu queria fazer duas observações sobre essa técnica de astrocartografia. A primeira é que a gente deve se lembrar que a gente está num mundo, a gente vive hoje num mundo super conectado, né? O mundo é super globalizado, onde as pessoas se movem, né, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um continente para outro, de um país para outro, seja por motivos familiares, motivos afetivos. Então, aí os aplicativos de relacionamento, né, onde a gente dá um crush para o cara lá na Austrália, um cara lá da Nova Zelândia te devolve um crush, e o mundo está com essa cara, vamos dizer assim, mais internacional, globalizado, do que regional. Até por conta das redes, da internet, que conecta as pessoas em todas as partes do mundo. Então, nada mais oportuno do que uma técnica astrológica que localiza o indivíduo, situa o indivíduo no mundo, não só no local do nascimento dele. E segundo, porque se trata de uma técnica que tem uma demanda de público, né, de pessoas interessadas em consultas sobre astrocartografia, assim, um público imenso. E nem tantos astrólogos assim, profissionais astrólogos, que se dediquem ou que focaram né, nessa especialização, ou nessa técnica. Então, é para dizer que existe uma demanda e que, para aqueles que resolverem estudar um pouco mais a fundo, se dedicar a essa técnica, elas encontrarão muitas pessoas interessadas em
consultar esse assunto. Além, obviamente, de se utilizar para benefício próprio. Então, vamos à nossa conversa aqui. Astrocartografia, a definição dessa técnica. Então, a astrocartografia é uma técnica que calcula, né, a partir do seu dia do nascimento, da hora, minuto, segundo do seu nascimento, calcula a projeção das linhas dos planetas no mundo, identificando em que lugar do mundo, Terra, os planetas, no dia, a hora do nascimento daquela pessoa, se encontraria numa posição angular. Em algum lugar do mundo, a Vênus da gente vai estar no ascendente daquele local. O Sol no meio do céu, ou um Plutão no meio do céu, ou um Saturno no fundo do céu, ou um Mercúrio no meio do céu, ou uma Vênus no descendente, ou um Netuno em cima do ascendente. Então, esses planetas, eles são highlighted, destacados, eles ganham força, eles ganham potência, eles aparecem dessa maneira potencializada, porque ocuparão posições angulares, ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu, em algum lugar do mundo. Então, essa é enfim, diferente da leitura do seu mapa natal, que justamente é feito para o local onde você nasceu, a ideia dessa técnica é expandir o seu mapa, projetá-lo no mundo e ver onde é que eu teria finalmente uma Vênus angular, um Sol angular, um Júpiter angular, etc. Ok? E muito de acordo com a finalidade do que a pessoa está buscando, o objetivo que ela está buscando. Ok? Então, essa é a definição dessa técnica. Vamos aos usos disso, né? As aplicações disso. Mas, em primeiro lugar, é bastante interessante ressaltar o seguinte. Astrologia, né? A astrologia define quando as coisas tendem a acontecer, quando se junta suficiente massa de energia para que algo se dê, os acontecimentos se deem. Isso, esse quando é estudado, é definido pelas técnicas de previsão, né? Progressão, revolução solar, direção lunar, lunações, eclipses, trânsitos. A astrologia também define com quem nós desenvolveremos ou estimularemos, ou complicaremos, ou produziremos certos efeitos em nossa vida. Esse com quem o efeito das parcerias, das relações nas nossas vidas, é estudado pelas técnicas de sinastria, mapa composto. E aí nós temos finalmente o aonde. Aonde isso tende, a massa energética, o quanto energético se expressa para que certos acontecimentos, ou a gente atraia certos eventos na vida da gente. Aí nós temos as técnicas de astrocartografia, de astrolocalização, relocate, né? A astrorrelocação, tudo isso está associado ao local, aonde. O que me faz sempre pensar que a astrologia fala, né? Demonstra que geografia também é destino. Onde nós estamos, com quem nós estamos e quando nós estamos, sob que céu, isso produz um número de acontecimentos de uma determinada natureza ou de outra, facilitando, complicando, desafiando, amenizando. Então, vamos lá à geografia. Então, você imagina uma pessoa que tenha nascido com o Sol na casa 12, no mapa natal dela. Okay? Um Sol de casa 8. E, em algum lugar, numa determinada região, esse Sol está marcando, está atravessando a linha do Sol
está atravessando o ascendente daquele lugar. E ela vai para aquele lugar. Ela nem sabe disso e vai para aquele lugar. E ela se sente vista, visualizada, percebida. Ela chama atenção. O grupo que está em volta dela delega funções para ela de destaque. Ela organiza o grupo. Ela se vê no centro das atenções. Ela se vê com clareza, com consciência. Ela vê que a ação dela, a atitude dela irradia resultados. A presença dela faz diferença. O ônibus da excursão não sai enquanto ela não chega. É muito diferente de sol de 12, viu, gente? O ônibus pode sair sem a pessoa estar lá. E ninguém notou, hein? Ninguém fez a chamada. Então, vamos lá. Isso é para dar um exemplo assim simples. Ou um sol de meio do céu, num determinado lugar. Então, a pessoa chega naquele lugar e ela é tratada por senhor, senhora, madame. A senhora precisa de alguma coisa, a madame quer alguma coisa, você é lembrada pelo nome, porque você tem um destaque ali. Você é vista, tratada como alguém, assim, que tem alguma importância naquele local. Essa energia solar sobe. E aí você também tem mais chance de se projetar profissionalmente. Se a intenção for profissional, a pessoa pode conseguir uma posição, uma projeção, subir na vida, vamos dizer assim, com mais facilidade do que ela teria ou na cidade natal dela ou em outros lugares. Ou simplesmente alguma coisa até mais simples. Ela cai num grupo social, ela frequenta lugares, ela é chamada e convidada por pessoas, por um grupo de pessoas, de um padrão social, profissional, cultural, de uma estatura que ela, no lugar dela de origem, ela não frequentaria essas pessoas, ou não seria incluída, ou não seria convidada, ou não seria vista por elas. Isso é um exemplo de um efeito de um sol no meio do céu, num determinado lugar. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, a linha de Quiron, cruzando, né, um dos ângulos num determinado local, região, cidade, a linha de Quiron cruzando o ascendente, cruzando o meio do céu, cruzando o descendente, né, angular, a gente pode pensar que seria um lugar interessante para a pessoa buscar um tratamento, buscar uma medicação, buscar um médico, né, um profissional de saúde, em casos, obviamente, de doenças mais, enfim, que exigissem um cuidado, uma especialidade talvez mais requintada, mais sofisticada, mais elevada. Seria uma indicação. Um lugar onde a gente encontra os nossos mestres, os nossos professores, mesmo que você nunca tenha ido naquele lugar, você não precisa estar fisicamente lá, mas você começa a fazer um curso ou ler um livro do fulano de tal, que é um professor da universidade, não sei das quantas, e você aprende muito com aquela pessoa, e ele passa, ou ele ou ela, passa a ser, por exemplo, uma referência intelectual, um guia intelectual para você. Mesmo sem você ter conhecimento, contato com essa pessoa, ou mesmo ter ido àquele local. Compreende? Mas é de lá que vem essa figura, por exemplo, que para você representa um guia de saber, conhecimento, erudição, especialidade, etc. Você confia na intelectualidade daquela figura, ok? Que desponta numa dessas linhas de Quiron. Um Quiron, passando pelo descendente, em algum lugar, a gente pode falar de relacionamentos curadores, pessoas que saem de um divórcio, de uma separação, de uma perda dura de um relacionamento, vai ali naquele local onde o Quiron passa no descendente, ou o sujeito, ou a mulher é daquele local, e surge um relacionamento que te cura das feridas e dores, das perdas das relações anteriores que você teve, tá? E ainda podemos pensar, Quiron pelos ângulos, que você faz uma viagem para aquele lugar, alguém do grupo da viagem, ou alguém que você conhece nesse local, foi encontrar, adoece. E você se vê na situação de ser a pessoa, a única, talvez, que possa cuidar
dessa pessoa. Aí toque de procurar médico, toque de procurar hospital, toque de acionar seguro de saúde, isso tudo é quirón angular, ok? Passando um ângulo daquele local. Outra dica importante, se a gente estiver procurando um lugar para estudar, fazer um curso, se aprimorar um conhecimento, fazer uma pós, aplicar para uma universidade, um jovem, né, que quer fazer, quer estudar na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, é muito bom ver um lugar onde passe a linha de Mercúrio, no meio do céu, no ascendente, principalmente ascendente e meio do céu. Aquele lugar, com certeza, será um lugar de facilidade, não só para você fazer a aplicação e ser aceito, mas também de todo o desembaraço, seja na didática, no contato com os professores, no apoio para os estudos, e também seria um lugar interessante para você divulgar e distribuir os seus produtos. Às vezes você tem um determinado produto, serviço, alguma produção sua, e que não tem um grande destaque, e aí está lá um local onde tem Mercúrio passando a linha do ascendente, a linha do meio do céu, e aquele produto, aquele serviço ganha uma propagação, uma divulgação, passa a ser um ponto de distribuição para a sua atividade, para uma atividade comercial, comercializar o seu produto, né? Seria uma coisa interessante para se pensar numa linha de Mercúrio. Podemos ainda pensar também na parte afetiva, um relacionamento que estivesse assim um pouco em crise, um pouco desgastado, um pouco com cara de final, tendo muitos desentendimentos, se arrastando. Aí a pessoa vai lá para um local, o casal, o namorado, a namorada, o que seja, e numa linha de Urano, cortando a linha do descendente, Plutão cortando a linha do descendente, Marte cortando a linha do descendente, o potencial da crise realmente aumenta bastante e o relacionamento pode até ter um desfecho, uma aceleração de um desfecho. Ao contrário, de novo, da mesma situação, uma situação de um desgaste, de um desentendimento, de uma falta de conexão, de um esfriamento, né? Aí o casal, o namorado, os dois viajam, vão para um congresso, aceitam um convite de um conhecido e vão para um lugar onde passa um Mercúrio no descendente, uma Vênus no descendente, e eles se harmonizam, se entendem. Rola alguma ou troca a energia, porque é isso que é espetacular nesse entendimento da astrologia, né? A astrologia se baseia no quê? A astrologia se baseia na emissão, né? Como fosse assim, na emissão de fluxos de energia que criam um campo, produzem um campo. Com a natureza, as qualidades, as interferências, a linguagem do planeta que está emitindo esse fluxo. Ok? Então, é por aí. Ou então, uma pessoa que está com uma vida afetiva assim, bastante parada, bastante morna, bastante sem interesse, não tem acontecido muita coisa significativa nos últimos 2, 3 anos, ou quem aparece não é quem mobiliza a pessoa, ou ela própria está bastante defendida, bloqueada, desmotivada nessa área afetiva. De novo, vai para um lugar onde corta uma linha de Júpiter no descendente, ou de Sol no descendente, ou do nó do norte no descendente, e ali se promove algum tipo de alquimia, algum tipo de encontro, algum tipo de experiência que abre esse campo, né? Ilumina esse campo, mostra possibilidades, autoriza aquela experiência, e aí a pessoa sai, mesmo que a história não permanecesse, a pessoa ganha uma outra, ela muda de capítulo, né? Ela ganha uma outra narrativa sobre o assunto, uma outra motivação, ok? Se sente de outra maneira. Então, para dar um exemplo por aí. Queria chamar a atenção para
quando a gente tem linhas planetárias muito pesadas, cruzando uma região, um Plutão cruzando o ascendente, um Plutão cruzando o meio do céu, um Netuno cruzando o fundo do céu, a gente, antes de viajar para aquele local, ou se pensar em alguma atividade ligada àquele local, ou visitar aquele local, a gente deve estudar se naquele período aquela região está sob algum risco de complicação política, de manifestação, de violência, de um clima mais austero, de riscos atmosféricos, de tempestade, de vento, de vulcão, de terremoto, essas regiões que já têm essa potencialidade de ter erupção de vulcão, ventos violentos, Caribe, Califórnia, Japão, etc., né? De vez em quando tem umas erupções, México, que tem de vez em quando uns abalos de terra, e se passa por ali uma linha planetária, tipo um Marte angular, um Plutão angular, a gente deve estudar muito bem para saber se você não está indo para a boca do lobo, ok? Às vezes, chega ao ponto de até sobrevoando aquela região, de avião, ou navegando por aquelas águas, Oceano Índico, Oceano Pacífico, não sei, passa uma linha, a pessoa fala assim, olha só, não, para mim não, porque passou a linha de Urano no meio do céu, no meio do mar, pois é, no meio do mar passa um avião, passa um helicóptero, passa um navio, atravessa, né, passa um navio, e a pessoa pode ter efetivamente uma turbulência, um incidente, naquela linha. Então, até para isso, vale a pena a gente pensar, por exemplo, viajar por uma companhia aérea daquela nacionalidade, onde você tem lá o Plutão no meio do céu. Eu posso dar um exemplo rápido, 5 minutos, traumático, que eu sou uma pessoa que viaja bastante para muitos lugares, então eu tenho muito, assim, nitidamente, assim, muito experimentado assim, na pele, como é que essas linhas planetárias dançam ao longo das regiões, né? Eu tenho a linha de Plutão cruzando exato, assim, o grau exato, no meio do céu, em Marrocos. E eu acho Marrocos um país interessante, fascinante, enigmático, misterioso, mas eu tive já algumas experiências complicadas lá. A última que eu tive, eu viajei pela companhia aérea Air Maroc. Bom, quando chegamos em Marrocos, havia uma greve, o avião fazia conexão em Marrocos, né, na capital, para Casablanca, né, para ir para Portugal, para Lisboa. Tinha uma greve de carregadores de malas e a gente jamais saiu de lá. Nós ficamos encalhados ali, e à medida que a gente reclamava para as autoridades, assim, para os responsáveis, vamos chamar assim, né, os atendentes, o pessoal da companhia aérea, a gente não só era desdenhado, como era ameaçado de que eles chamariam a polícia. Então, a gente se sentiu ali rigorosamente reféns, né? Então, isso é uma experiência de Plutão passando pelo meio do céu, ok? Por aí. Então, eu vou dar um bom exemplo, vou continuar esse exemplo. Quando a gente tem um planeta pesado, Marte, Plutão, Urano, ou formando aspectos pesados, né, um Marte no meio do céu, quadrado com Plutão, um Sol no meio do céu, quadrado com Plutão, naquela linha, né, um Sol de meio do céu, mas levando uma quadratura com Plutão, que você tem no mapa natal e vai reproduzir ali, vai trazer para o meio do céu, geralmente a gente tem complicação com figuras de autoridade naquele local. Então, é bastante importante você estar rigorosamente dentro das exigências do protocolo, das demandas, vamos dizer, do que diz a Constituição daquele local, do que diz as regras daquele local, e seguir rigorosamente, porque você pode ser, de uma certa maneira, penalizado
pelas autoridades, você pode ser visto como alguém que está, de uma certa maneira, criando um problema, criando uma diversidade, Urano, né? Urano no meio do céu, naquela localidade, então problemas com autoridade, com visto, né? Visto de entrada, passaporte, com um nível maior de exigência das autoridades locais do que seria em outras. Também vale a pena observar planetas que a gente tem no meio do céu, cortando a linha de um local, para saber se é um lugar adequado para você pedir visto, né? Visto de entrada, visto de permanência, cidadania, tudo isso, ok? Ou se você vai ter mais facilidade ou mais complicação. O que mais que eu posso falar para vocês? Sim, países continentais, como é o Brasil, e como por exemplo, como são os Estados Unidos, né, países continentais, os Estados Unidos é um país, ou China, enfim, mas vamos falar de países mais próximos da gente, com que a gente tem mais conhecimento, mais informação. Os Estados Unidos é um país largo, né? O Brasil é um pouco mais no vertical, mas são países que as linhas planetárias elas mudam, né? De uma cidade para outra, de uma região para outra. Nos Estados Unidos, a costa leste para a costa oeste tem uma distância que distribui os planetas, as linhas planetárias, de uma maneira muito diferente. Então, por exemplo, se você é um candidato à eleição num país, no Brasil, nos Estados Unidos, para dar um exemplo, a performance desse candidato ele é muito diferente de uma região para outra, não só, claro, pela identificação do discurso dele, da popularidade dele, mas pelas linhas planetárias que cortam aquelas cidades. Então, ele pode ter um desempenho muito melhor numa cidade, numa região, do que em outra, em termos de votação, principalmente se for, obviamente, uma votação nacional. Mas também em relação ao empresário. Ele pode ter um negócio dele, o produto dele, a atividade dele, a marca dele, com muito êxito numa cidade e com êxito inferior em outra. Ou se tratar de um atleta, de esportista que disputa campeonatos do mundo afora, de novo, esse jogador, esse esportista, esse tenista, esse jogador de futebol, ele pode ter desempenhos extraordinários numa cidade, num continente, e sofrível em outro. Tudo isso tem a ver com essa marcação das linhas, da projeção das linhas planetárias ao longo do globo, através do globo terrestre. O exemplo profissional é bastante importante. A pessoa está procurando um emprego, um trabalho, num momento complicado como esse que a gente vive, de uma recessão econômica, redução de ofertas, de postos de trabalho. De novo, as linhas planetárias podem indicar lugares melhores dentro de um país mais vasto, como o Brasil, como os Estados Unidos, ou mesmo no mundo. A pessoa pode ter uma determinada especialização, que ela consegue uma colocação no Canadá, na Austrália, em Londres, Portugal, nos Estados Unidos, não consegue na Argentina, na terra dela, no Brasil, no Chile, o que seja. Ok? Então, esse é um ponto importante. Ainda podemos também pensar em conjugar a técnica de revolução solar com a técnica de astrocartografia. De novo, eu sou uma astróloga que trabalha com a ideia de relocação da revolução solar, acreditando que justamente nesse princípio de que geografia é destino. Então, às vezes, quando a gente tem possibilidade, condições, recursos, tempo, e pode se mover para outro lugar para harmonizar melhor o mapa da Revolução Solar. Né? A pessoa saiu com Plutão em cima do ascendente, um mapa da Revolução Solar, onde ela mora, ou um Netuno em cima do ascendente, no meio do céu, e ela pode relocar o aniversário dela para outro lugar. E
Imagina se pudesse somar a isso, se agregar a isso, o fato desse lugar para onde a gente estaria projetando a revolução solar dela é uma linha onde passa um sol no meio do céu, o sol em cima do ascendente, né? Cruzando a linha do ascendente, o Júpiter angular naquele local, coincide com uma relocação de revolução solar favorável para aquele lugar. Você está potencializando os benefícios daquele lugar. E para finalizar, para a gente fechar aqui o nosso assunto, eu queria também chamar a atenção sobre isso. Não precisa necessariamente para você acionar os efeitos dessas linhas planetárias em determinados lugares, você não precisa necessariamente estar fisicamente ali, né? Porque a gente necessariamente não viaja o mundo todo, nem visita o mundo todo, nem tem disponibilidade, nem tempo, nem recursos, nem meios, nem companhia, etc. Mas, às vezes, a gente tem contato profissional com figuras daquele local, a gente tem uma ligação forte com a gastronomia daquele local, a gente tem uma atração enorme por aquele idioma, uma facilidade enorme para aquele idioma, mesmo que não seja um idioma tão comum, tão corriqueiro, tão fácil. A gente tem vira e mexe está conhecendo gente daquele lugar, consome produtos daquele local, tem uma identificação com a cultura, com os valores, com a religião, com a filosofia predominante daquele local, com a cultura. Então, esse impacto, né, que essa identificação, essa força de atração que certos lugares pulsam, né, e chamam a gente dessa maneira, mesmo que não seja física, tem a ver com... Vira e mexe tem um namorado daquele local, né, uma namorada daquele local, a mãe, a família toda do namorado, da namorada é daquela região. Isso tem a ver com essa sincronicidade, tem a ver com essa conexão que aquelas linhas planetárias promovem com a gente acaba sendo atraída, direcionada, fascinada, encantada, louca para conhecer aquele local, etc. E já tem outros locais que a gente é indiferente, nem lembra que existe, ou até tem uma certa antipatia, uma certa sensação de ameaça, uma sensação de se sentir insegura ali, mesmo sem ter ido, mesmo sem as pessoas dizerem que aquilo é um local inseguro, a gente tem uma certa sensação de que aquilo não seria bom para mim. Então, a gente é isso que eu tenho para dizer. Eu posso dar o meu depoimento pessoal, que são as duas cidades que eu mais amo no mundo, Buenos Aires e Londres, que assim, além do Rio de Janeiro, eu não posso falar do Rio de Janeiro, porque eu tenho um sol cravado no meu céu no Rio de Janeiro, então é um lugar que me projeta, me irradia, me vivifica, me mantém meu propósito aceso, mas em Buenos Aires eu tenho uma lua cravado no fundo do céu de Buenos Aires. É o lugar do mundo onde eu me sinto melhor. Eu me sinto bem, eu me sinto sossegada. Eu vou na esquina, no padeiro, no jornaleiro, completamente em casa, familiarizada. Tenho paixão por tango, danço tango, adoro o acento portenho, sou louca por filme argentino, sou uma carnívora argentina, churrasco argentino, tomo vinho argentino, então tem essa familiaridade. E Londres, onde a linha de Júpiter fica no grau exato do meu descendente. E eu tenho uma experiência em Londres, uma sensação em Londres, aliás, na Grã-Bretanha como um todo, de riqueza, né, de abundância, de uma grandiosidade. Não tem contato em Londres ou na Grã-Bretanha com uma coisa pequena, ou reduzida, ou decadente. O meu contato com Londres sempre é de uma coisa que está indo, que está vencendo, que abre possibilidades, que tem
multicultural, né? Tem gente do mundo todo ali. É isso. Então, queria deixar esse depoimento, a gente vai encerrar aqui a nossa conversa, e a gente tem, eu fiz para vocês aqui uma breve, né, uma explanação de alguns exemplos de como funciona essa técnica, e eu quero convidar vocês para se informarem, para acessarem aqui nossa descrição aqui abaixo, para saberem mais sobre o curso de astrocartografia, que eu estou lançando para vocês agora. É um curso de 10 aulas, onde ele foi gravado ao vivo, então tem participação de alunos, pergunta de alunos, a gente analisa mapa dos alunos, é uma coisa assim, bem dinâmica, e são 10 aulas, onde eu analiso todas as linhas planetárias, todas, em todos os anos. O Sol nos 4 anos, a Lua nos 4 anos, Quiron nos 4 anos, os nodos nos 4 anos, os significados, os efeitos, as experiências, e a gente também oferece para os alunos que se inscreverem, né, para os participantes, um mapa astrocartográfico, que vocês já recebem, aí vocês conseguem acompanhar o curso, as aulas, sabendo exatamente onde é que está passando, né, onde está cruzando o ângulo cada um dos planetas. É um estudo fascinante, e como eu falei para vocês, num mundo super globalizado, e, de novo, tem uma demanda de clientes para terem os seus mapas astrocartográficos estudados bastante grande. Eu mesmo não estou dando conta de atender essa quantidade de pessoas interessadas. Então, para quem quiser fazer essa especialização, com certeza vai estar capacitado para esses atendimentos. Então, o curso dá essa capacitação. Ok, gente? Olha, uma boa noite para vocês, e fiquem aí depois vocês tornem a ouvir aqui o vídeo para pegar melhor esses exemplos. Eu vou pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal, para quem ainda não está inscrito, curtirem aqui o nosso vídeo, compartilhar, para que outras pessoas também fiquem sabendo que existe essa técnica, e não é tão divulgado assim para o público, né? Só o pessoal realmente mais assim, que convive mais no meio astrológico, que que sabe dessa possibilidade, desse recurso, dessa técnica. Então, é interessante promover para que o número maior de pessoas saberem que a astrologia também trabalha com o lugar, com aonde, com a geografia. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá bom? Até mais. Beijo.